Olá, irmãos. Mais uma vez, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nesse dia de hoje, que o poder do nome de Jesus possa abençoar a sua vida, tudo que você tiver que fazer nesse dia de hoje, alguma decisão importante que você tiver que tomar, que o Senhor esteja à sua frente, que o Senhor possa guiar os teus passos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? E justamente a respeito desse assunto, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que fala realmente sobre caminhos, né? E para que a gente possa meditar e falar um pouco a respeito disso, eu tenho 2 textos que o Senhor colocou no meu coração, e o primeiro deles está em Juízes, capítulo 14, versos 8 e 9, que diz assim: Depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém ele não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Irmãos, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito desse texto, que fala a respeito de caminhos, né? De projetos que o Senhor muitas vezes coloca no nosso coração, e qual a importância de darmos seguimento nesses caminhos, né? Quando o Senhor traça algo para nós, traça um caminho, traça um plano, um projeto para as nossas vidas, nós devemos dar a maior importância em relação a isso. Procurar, né, entender, buscar sempre de Deus o propósito, o objetivo, e também manter nesse projeto, manter-se nesse caminho, e não se desviar desse caminho de maneira alguma. E independente, né, das circunstâncias e das situações, nós não devemos nos desviar então desse caminho. Então, sobre a história de Sansão, não sei se você conhece, né, a história de Sansão. Caso você não conheça e a história dele, é só você ler aqui na Palavra do Senhor, o livro de Juízes, você vai ter uma compreensão maior e melhor sobre a vida de Sansão. Então, assim, de uma forma bem resumida, né, a Bíblia diz que Sansão, ele era nazireu, né, ele foi consagrado pelos seus pais, esse voto de nazireu. E naquela época, quando uma pessoa ela era consagrada aí nesse voto de nazireu, algumas práticas e alguns comportamentos ela não poderia fazer, ela não podia fazer, né, algumas coisas. Por exemplo, cortar o cabelo, né, ela não podia beber bebida forte, ela não podia aproximar e nem tocar em cadáveres, seja de animais ou seja de pessoas. Então, essas eram algumas das práticas que uma pessoa que era consagrada ao voto nazireu, ela não poderia fazer. E caso isso acontecesse, né, amados, deveria acontecer então em seguida um ritual, né, de purificação, para que a pessoa pudesse permanecer e continuar nesse voto de nazireu. E a gente vê em todo o contexto da história da vida de Sansão que tudo isso ele cometeu, né? Ele cortou, na verdade ele não cortou os seus cabelos, mas ele revelou, né, de onde vinha a sua força para Dalila, né? Quando a Dalila corta então os seus cabelos, e ele é então preso aí e morto também posteriormente. Mas de acordo com esse texto que nós lemos, amados, 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui em relação a esse texto. O primeiro ponto é quando nós temos um caminho traçado, né, pelo Senhor para conduzir naquele caminho. Quando nós nos desviamos desse caminho, nós nos prejudicamos a nós mesmos, em primeiro lugar. Então, aqui nesse texto, quando Sansão estava no caminho, estava tudo bem, estava correndo tudo bem com a vida dele. Mas no momento em que Sansão desvia, né, o seu olhar do caminho que ele deveria seguir, o trajeto ali que ele deveria estar seguindo, então ele peca. E por que ele peca? Porque ele vê fora do caminho, né? Ele desvia o olhar. Aqui a palavra não fala se é para a direita, se é para a esquerda, mas ele desvia o seu olhar e ele vê uma carcaça, né, de um leão, né, ali já morto, que foi até mesmo ele que matou esse leão.
uma ocasião anterior, né? Então ele mesmo mata aquele leão, mas passando por ali naquele caminho novamente, ele vê essa carcaça de leão, né? E de alguma forma, não sei como, ele vê também que ali naquela carcaça de animal, do leão morto, tem ali um enxame de abelhas, né? Tem uma colmeia de abelhas aonde que ele pode também suprir a sua necessidade do momento. Ou pode ser que ele estivesse até desejoso de comer ali do mel, né? Então ele sai do caminho, ele vai até aquela carcaça, toca naquela carcaça, retira ali o mel e come daquele mel. Então, para que Sansão pudesse satisfazer ali naquele momento um desejo momentâneo, comer daquele mel, ele precisou tocar naquele animal morto, e que era algo que não lhe era permitido fazer. Então este é o primeiro ponto, né, amados? Quando nós nos desviamos do caminho, dos propósitos do Senhor, da vontade, né, ali de Deus, nós nos prejudicamos a nós mesmos. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é que muitas vezes, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós podemos prejudicar também aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como a nossa família, como amigos, a igreja, o nosso ministério, porque foi exatamente isso que Sansão fez. Além dele se contaminar com aquele mel que ele não poderia tocar naquela carcaça de animal morto, ele comeu daquele mel, ele se contaminou ali, né, e também levou desses favos de mel para quem? Para seu pai e sua mãe. E eles comeram desse mel também. Mas Sansão não revelou para eles da onde que ele havia tirado esse mel. Então veja como já começa uma sequência, né, amados, de erros quando nós saímos do caminho, quando nós cometemos algum pecado contra o Senhor, né? Porque ele já saiu do caminho, ele já cometeu um pecado de tocar na carcaça de um animal morto, né? Comeu do mel que estava ali e já levou, contaminou também o seu, vamos dizer assim, o seu pai e sua mãe, e ele também ocultou isso, né? Ele não revelou da onde, que eu tenho plena convicção e certeza também que se Sansão chega ali e fala assim, olha, eu retirei esse mel aqui de uma carcaça de leão que eu matei ali algum tempo atrás ali, provavelmente o seu pai e a sua mãe talvez não teria comido daquele mel. Então, amados, fazendo aqui uma aplicação para nós nos dias de hoje, né? Deus, ele traça então os nossos caminhos para cada um de nós alcançarmos algo lá na frente ou lá no final, algo que vai ser bom para nós. E quando Deus traça esses caminhos, amados, nós devemos colocar em nós mesmos um antolho. Você sabe o que é um antolho? Antolhos são aquelas viseiras que normalmente proprietários de cavalos, né, colocam assim nos cavalos. Para quê? Para ele não desfocar. Justamente esse é o objetivo do antolho. Né, para o cavalo não ficar olhando para as laterais, para ele ter um foco, uma direção ali contínua, né? Então ele só vai ser conduzido ou direcionado se quem está montando nesse cavalo puxar ali as rédeas do cavalo, né? Porque juntamente com esse antolho também do cavalo tem o freio na boca dele, e esse freio é onde que leva as cordas lá na mão de quem está conduzindo o cavalo. Então quando a pessoa puxa uma dos lados da corda ali, aquele ferro ali é como se machucasse a boca do cavalo, né? Forçasse a boca dele, então ele vira, né? Ele sai daquela direção, então ele entende que ele precisa virar, porque senão vai machucar a boca dele. Mas o que eu quero frisar aqui é justamente a questão do antolho, né? Que é essa visão. Então nós devemos, assim, quando o Senhor traça um objetivo, um caminho, um propósito para nós devemos colocar esse antolho. Lembre-se sempre dessa palavra, viu, amado? Quando o Senhor colocar algo no seu coração, colocar um objetivo no seu coração, né? Coloca esse antolho aí no seu, né? na sua cabeça também, e você não desfoque, né? Não desvie seu olhar ali nem para a direita nem para a esquerda, para que você não possa ser, às vezes, atraído por algo que esteja aqui fora desse caminho, desse centro desse caminho, e vá te puxar para esse lugar, te desviar desse foco, desse caminho. Amém, amado? Porque é exatamente isso que o nosso inimigo ele faz conosco, quando nós desfocamos, né? Quando nós prestamos atenção no que está acontecendo ao redor. Né? Lembra quando Pedro desceu ali do barco ali, começou a andar sobre as águas, ele estava focado
na pessoa de Jesus, mas quando ele começou a observar a força do vento, o barulho das águas, o que começou a acontecer com Pedro? Ele começou a afundar. E assim, amados, eu creio que como Satanás, como nosso adversário fez com Sansão, mostrando para ele ali uma carcaça e também algo atrativo para ele dentro daquela carcaça, que era um mel, que era algo que é gostoso de se comer, que talvez vai saciar ali o seu prazer ou a sua vontade ou a sua fome momentaneamente, assim ele faz conosco também, porque o nosso inimigo ele é estratégico e nós temos que reconhecer isso, Mas a palavra do Senhor também nos ensina que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Satanás ele é estrategista para nos oferecer algo, o Espírito Santo ele é infinitamente mais estrategista para nos auxiliar também a não sair do nosso caminho. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, só para que nós possamos entender, o que poderia ser esse algo fora do caminho que o inimigo pode às vezes nos mostrar para nos desviar do caminho, Talvez possa ser aí uma promoção no seu trabalho, Possa ser às vezes uma pessoa carente precisando de ser ouvida e talvez você não é a pessoa correta ou a pessoa mais adequada para ouvir essa pessoa ou aconselhá-la, naquilo que ela está vivenciando ali naquele momento, Uma maneira fácil de ganhar dinheiro e que seja talvez uma forma desonesta, mas que não está tão claro ali. Às vezes não entregar o dízimo ou a oferta, porque a igreja é grande, a igreja tem condições, então a igreja, o meu dízimo, a minha oferta não vai fazer a diferença. A questão não é essa, Pode até ser que a igreja não precise do seu dízimo, da sua oferta, mas o dízimo, ele é um mandamento do Senhor, então isso é algo que é particular nosso, é uma obediência, Se você é fiel a Deus, se você obedece a Deus, e Ele também, igual Ele fala em Malaquias 3:10, Ele vai abrir as comportas do céu, Ele vai abrir as janelas do céu e derramar sobre mim, sobre você que é fiel a Ele, mesmo às vezes no pouco, bênçãos sem medidas. E enfim, amados, várias maneiras, várias situações aqui que o nosso adversário ele pode propor aqui para nos desfocar, para nos tirar então desse caminho, desse propósito, desse objetivo que o nosso Deus colocou diante de nós. Já o segundo texto que eu gostaria de compartilhar com você está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, e o texto ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, a palavra caminho em Juízes, no capítulo 14, que nós lemos, ele traz o sentido de desviar-se do rumo, de afastar-se do propósito, do caminho. Já o caminho, a palavra caminho aqui em João 14, verso 6, ele já se refere a um curso de conduta, uma forma de pensar, uma decisão. Em suma, amados, a palavra caminho, que tanto no texto de Juízes como aqui no texto de João, o sentido realmente é esse, é desviar-se, é escolher uma outra direção. Então Jesus responde aqui que Ele é o caminho. Então quando nós desviamos de Cristo, nós nos desviamos do caminho que está nos conduzindo, nos levando para um final que será algo bom, feliz, paz eterna, Por outro lado, quando nós desviamos, quando nos afastamos de Jesus, a probabilidade, amados, de aceitarmos aí as sugestões do inimigo que está fora do caminho é infinitamente maior. Justamente porque estaremos totalmente vulneráveis. Saiu do caminho, nós entramos numa vulnerabilidade. Então, quando nós nos afastamos de Jesus, estamos dando um aval ao nosso inimigo para se aproveitar de nós. É a questão da brecha, Nós saímos da presença, nós saímos do caminho, nós estamos abrindo uma brecha, uma oportunidade, vamos dizer assim, porque o inimigo possa tomar posse daquilo ali, ele possa ter uma legalidade naquela situação específica que está te tirando do caminho para atacar a sua vida ali naquela área.
E muitas vezes, né, amados, nestas ocasiões nós cometemos então pecados. E este comportamento, né, de pecar acaba muitas vezes nos envergonhando e fazendo nos afastar cada vez mais da presença de Deus. E o conselho que eu te dou aqui agora, meu irmão, é: se porventura você desviou do caminho e está envergonhado para voltar na presença de Deus, não tenha este medo, nem essa vergonha. Em Lucas 5, verso 31, diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Que Jesus ele não veio chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então se arrependa enquanto há tempo, né? O Senhor está aqui para te abençoar, para te perdoar. E temos também aquela certeza, né, que a palavra nos ensina que quando o Senhor nos perdoa, Ele joga isso no esquecimento. Aquilo que nós pecamos, aquilo que nós fazemos de errado contra Ele, quando nós nos reconciliamos com Ele, quando nós nos arrependemos de coração, Ele joga isso no mar do esquecimento. Então é isso, meus irmãos, não saia do caminho, do propósito que Deus estabeleceu para você, porque a morte fora do caminho. Por muito, mas por muito pouco, o filho pródigo ele não morreu quando saiu da casa do pai para conhecer, entre aspas, uma nova vida, né? Novas experiências, novos desfrutes, achando que ele poderia sim viver, né? Fora da presença do pai, fora da casa do pai. E nós conhecemos, né, a questão do filho pródigo, que ele reconheceu, ele se arrependeu e voltou à presença do pai. E o pai o recebeu de braços abertos, fazendo assim então uma grande festa, né, por aquele pecador que se arrependeu. E assim é comigo e assim é com você, meu amado. Se você está em pecado, se você se desviou do caminho, esse é o momento, hoje é o dia de você fazer isso, de você voltar para o caminho que o Senhor estabeleceu, para o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida e continuar seguindo em frente, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Só para finalizarmos aqui, né, amados, algo que me chamou muito a atenção nesses dois textos que nós lemos, é que no texto de Juízes, o texto ele se encontra em Juízes capítulo 14, verso 8. Né? E o texto do Evangelho de João também está no capítulo 14, verso 6. Então eu vejo aqui não uma coincidência, né? Mas sim o Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Então assim, eu vejo, não é essa coincidência, né? Mas um texto no Antigo Testamento, no capítulo 14, né, versículo 8, e um texto no Novo Testamento, no capítulo 14, verso 6, falar sobre o mesmo assunto, sobre caminho, sobre arrependimento, sobre foco. Isso para mim não é coincidência, né, mas sim revelação da parte de Deus. Então que você fique com essa palavra, meu amado, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração. Meu amado, se esse vídeo, né, se o que você ouviu aqui trouxe a você alguma reflexão, trouxe para você algum ensinamento, né? Compartilhe esse vídeo, né? Encaminhe aí para uma pessoa que você goste, que você ama, que possa fazer a diferença na vida dessa pessoa também, porque o Senhor ele está aqui para todos nós, Ele está aqui para mim, Ele está aqui para você, Ele está aqui para todos, né? Ele morreu pela humanidade, pelo poder do nome de Jesus, amém, amado? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Ative as suas notificações para que você possa continuar aí recebendo os nossos vídeos, assistindo aí sempre uma palavra que Deus tem colocado aí no meu coração e que possa aí trazer alguma reflexão, alguma mudança de atitude, de comportamento, tanto na sua vida como na vida da sua família, da sua casa, do seu ministério, da sua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém, meu querido? Que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo possa fazer com que essa palavra, com que essa reflexão que nós falamos aqui hoje caia na boa terra do seu coração e essa semente possa produzir, né, que ela possa germinar e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Para que você possa transbordar na vida daquele que está aí ao seu redor, em nome de Jesus.
Glória a Deus, amados. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus te abençoe. Amém.